Olá pessoal, meu nome é Lucas de Souza Rego, sou estudante de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Caruaru, o Centro Acadêmico do Agreste. Estou cursando o oitavo período para a disciplina de Organização do Trabalho, ministrada pela professora Tatiana Fraga. Nós estamos realizando um trabalho acadêmico esse semestre e ela dividiu subtemas e o tema que eu escolhi foi Volvo Calmar Twice a Pioneer, que é o capítulo 5 do livro disponibilizado pela professora. Me chamou muita atenção porque duas vezes pioneiro, Twice a Pioneer significa isso. Então eu fui logo me atentar a entender o que significava e com isso construir o trabalho baseado nesse tema. Então, basicamente a gente vê como contextualização a Volvo sendo o ponto de equilíbrio entre as duas filosofias. Quais filosofias? As filosofias e metodologias de produção, que naquele contexto era o que estava surgindo e já estava em alta, que basicamente é o Fordismo, com a produção em massa, ou seja, ela é empurrada e possui baixa variedade. Nós podemos citar até mesmo frases famosas como a de Ford, no sentido que ele diz que pode construir qualquer carro de qualquer cor, contanto que seja preto, ou seja, pouca variedade, visando assim a produção em massa sem um alto custo naquele modelo, naquele contexto. Porém, em contraponto, surge no Japão a Toyota, com a produção enxuta, o balanceamento pelo fluxo e a produção é puxada pela demanda. Então, daí surgem ferramentas como o Kanban e assim, vale salientar os contextos do surgimento de cada uma dessas filosofias. A filosofia fordista surge no momento em que os Estados Unidos está num boom econômico, num grande crescimento, existe abundância de recursos, existe uma demanda muito grande, ou seja, a capacidade de produção, a capacidade de entrega provavelmente era menor do que a demanda. Então compensava produzir o máximo que pudesse, o mais rápido possível, de maneira a empurrar aqueles carros para o mercado da maneira mais rápida possível. Porém, o contexto no Japão era totalmente diferente. Depois da Segunda Guerra, depois dos atentados. E com isso também é possível observar que a geografia do Japão, tanto pelo seu tamanho quanto as riquezas naturais, recursos, faz com que se tornasse mais difícil adotar o modelo fordista, porque não tinha essa abundância toda de recursos, não havia toda essa demanda também, porque a população é muito menor. Tem a questão da exportação também, que é um custo extra. Então, observando toda essa situação, a Toyota criou o modelo toyotista, o modelo enxuto, para mitigar todas essas perdas. Inclusive, daí surgiram as certas perdas, como por exemplo espera, movimentação, transporte, superprodução, estoque e enfim. Então, como contraponto às duas medidas, a Volvo quis buscar ser um ponto de equilíbrio entre as duas, ou seja, atender a demanda, ter velocidade de entrega, ter uma produção em massa e que fosse um pouco enxuta do ponto de vista de redução das perdas, principalmente perda por espera, perda por movimentação, perda por estoque, perda por transporte. Então a Volvo ela vem nessa maneira, nessa filosofia de tentar dialogar entre as duas e buscar um ponto de equilíbrio entre os dois modelos. Porém, vale salientar que isso não configura um modelo novo, e sim apenas uma junção de dois modelos. Por isso que quando a gente estuda, a gente não vê três modelos de filosofia de produção, e sim a gente vê bem definido o que é a metodologia fordista da produção em massa e o que é a metodologia toyotista da produção enxuta. Certo? Então, as filosofias sofreram influência direta do contexto socioeconômico dos locais dos quais surgiram, uma vez que o contexto socioeconômico de Ford era de muita abundância no geral e da Toyota de muita escassez também. Então é interessante salientar esses pontos. Dando continuidade na contextualização, é possível inferir que na década de 60, a Suécia, que é o local onde a Volvo foi criada, passou por um período de extrema tentativa de organização de trabalho.
E eu achei esse um ponto muito interessante com relação à própria disciplina, porque justamente fala sobre a organização do trabalho, estratificação, estudo do tempo-movimento, um avanço em relação à administração científica. Então, devido a esses problemas crescentes enfrentados pelas empresas, foi necessário utilizar mecanismos e ferramentas da organização de trabalho a fim de melhorar a organização do trabalho daquelas empresas. Com isso, houve uma rápida racionalização e a fragmentação do trabalho, resultando em consequências econômicas significativas. Como assim? Eles estratificaram o trabalho, fizeram subdivisões, organizaram o fluxo e com isso conseguiram ter mais dinheiro e com isso evoluir economicamente e tecnologicamente. Dando consequência na contextualização, existia muita perda de equilíbrio do sistema, ou seja, muita variabilidade. E o que é a variabilidade? É quando o processo ele não age como de conforme. Então você pode ter problemas de qualidade, problemas no processo em geral, fazendo com que você tenha muita perda, retrabalho, refugo. Então, toda essa alta variabilidade ela é um grande problema que a gente tem que atacar, tem que estabilizar o processo antes de aumentar a produtividade, por exemplo, tem que enxugar as perdas. Então, isso também acabava causando longos tempos de espera, e esses tempos de espera também decorriam de perdas por movimentação e perdas por transporte. Então, movimentação de uma peça que era produzida em um galpão A ou numa fábrica A para poder ir para uma fábrica B e ser montada lá, ou muito longe, não era padronizado esse transporte, sei lá, a maneira como chamava o empilhador, a quantidade que ia levar não é suficiente, ou então essa questão do transporte de levar de uma cidade para outra, ou de um local bem mais distante para outro na mesma cidade. Então, tudo isso ocorre, causam perdas, essas perdas influenciam diretamente na lucratividade e com isso também aumenta o tempo de espera, que a gente sabe que é muito ruim. Até hoje existe esse problema do tempo de espera inerente a qualquer tipo de produção e é um dos grandes desafios de rede de produção, reduzir os tempos de espera, reduzir as perdas. Além disso, havia um alto investimento de capital e esse investimento ele poderia ser alocado de maneira errada, fazendo com que você gastasse demais em coisas que não necessariamente iam trazer um grande retorno. Além disso, mesmo que você gastasse bem certinho, bem escalonado, de toda forma ainda seria um alto investimento. Então, faltava gerenciamento financeiro, mais assertividade, gerenciamento de escopo, para daí você conseguir atacar o ponto certo no momento certo. Além disso, havia falta de flexibilidade, ou seja, entender melhor as necessidades, as demandas, como atender aquela situação, como montar um horário, como montar o time de funcionários de maneira a diminuir a dificuldade de adequar-se às tendências da demanda, porque a demanda, até hoje ocorrem muitas mudanças. A gente observa que, por exemplo, o Brasil ele era pioneiro em utilizar carros no sentido de populares hatch. Depois surgiram vários outros modelos, hatch médios, sedãs, SUVs grandes e atualmente, hoje, o carro mais vendido é um SUV. Ainda vende muito hatch, também tem a picape, como por exemplo a Estrada da Fiat, que vende muito, mas então observa que a tendência de mercado já mudou. A questão de motorização também, antigamente tinha toda a questão dos aspirados e o turbo era problemático, hoje não, a gente já vê a questão do downsizer, né, de utilizar o turbo, de reduzir no cilindro, ou seja, você tem um custo menor de produção, claro, tem um custo de adequar o sistema produtivo, mas deixa o carro mais leve, faz com que ele seja mais eficiente, tem um certo custo de manutenção atrelado, porém, os estudos são contínuos para reduzir ao máximo esse custo de manutenção. Além disso, também a questão do câmbio manual, que era item de luxo e muito custoso, hoje em dia é muito mais comum, existem carros bem mais em conta, praticamente todos os modelos vêm com o câmbio automático hoje em dia como opcional, o custo dele não é tão mais elevado, a eficiência dele ficou muito boa, então a gente observa que a tendência de mercado, com o passar do tempo, ela vai mudando, não era diferente naquele contexto, já existiam protótipos de câmbios automáticos, já existiam câmbios automáticos de fato, já existiam carros com 4 marchas, 5, 6 marchas, então para cada público, o carro tinha que se adequar àquela situação. Então, é muito interessante a gente ver que essas tendências, essas demandas, elas variavam bastante e eles tinham muita dificuldade em mapear, afinal de contas não existia internet, e eles tinham muita dificuldade de mapear e atendê-las. Dando continuidade,
Existia também o comportamento da força de trabalho que estava mudando, além dos trabalhadores industriais não estar mais aceitando aqueles empregos monótonos e desgastantes. Então, naquele contexto, existiam mais vagas, aparentemente, do que pessoas para trabalhar. Então, os operadores eles tinham a capacidade de escolher onde eles gostariam de trabalhar. Então, para isso, a empresa tinha que oferecer os melhores benefícios, as melhores condições de trabalho, para daí ele poder escolher para aquela empresa. Já que, sem os operadores, a empresa não poderia funcionar. Então, a partir disso, houve o desenvolvimento do bem-estar social e a redução do desemprego, oferecendo outras alternativas aos trabalhadores. Então, como eu disse, eles iam escolher onde eles se encaixavam melhor com a opinião deles e não necessariamente a necessidade de trabalhar. Sim, havia necessidade de trabalhar, mas eles tinham a capacidade de escolher onde empregar sua força de trabalho. Daí eu fiz essa pequena árvore, que não é bem uma árvore de ideia, mas essas ideias aqui, que basicamente a Volvo está no meio entre as duas filosofias. E com isso ela consegue se conectar à administração científica, à organização do trabalho, à metodologia de trabalho, curva de aprendizagem, rotatividade de funcionários. Então ela tentava utilizar todas as ferramentas e métodos junto à filosofia da produção empurrada e da produção puxada, de maneira a equilibrar tudo isso. Isso foi um desafio muito grande, muito complexo, porém chamou a atenção do mundo. Então foi muito interessante acompanhar esse tipo de coisa. Dando consequência, houve a criação da Kalmar Plant, da Volvo, que é justamente a planta na cidade de Kalmar, lá na Suécia, que é essa planta aqui, cujo modelo é plano e hexagonal, ou seja, são vários hexágonos aqui, que basicamente é a criação de um novo conceito de layout, que não foi explorado até então. Ela também integrava e trazia mais proximidade aos processos produtivos, como se fossem várias pequenas fábricas aqui dentro, juntinhas, evitando perdas por movimentação ou reduzindo elas ao máximo, evitando perdas por transporte, ou seja, não tinha que vir de outro local distante aquelas peças, componentes, equipamentos, etc. Além disso, vale salientar que houve uma grande resistência à mudança, porque isso é inerente ao ser humano, essa resistência à mudança. Houveram novas estratégias de produção e comparações diretas aos modelos fordistas e toyotistas, a fim de entender como classificar ele. Mas como já foi salientado, é um modelo que busca um equilíbrio entre os dois. Além disso, a Kalmar Plant foi eleita como a melhor planta da Volvo. Ela entrou em pleno funcionamento em 89, ou seja, mesma época que o sistema toyotista estava também em pleno funcionamento. Haviam vários problemas internos e afetavam o conceito da planta, porque esses problemas não foram previstos e com isso acabavam atrapalhando o funcionamento dela. Também foram superadas uma série de etapas de desenvolvimento, além da abordagem gradual e sistemática adotada para enfrentar os desafios, ou seja, eles não resolveram tudo de uma vez, e sim foram estratificando e resolvendo, passo a passo. Por conseguinte, houve uma renovação radical do conceito de Kalmar após 15 anos de operação. Esse aqui é um outro ângulo, dá para perceber o tamanho da fábrica, ela era enorme. Então, assim, é muito interessante observar como ela se deu. Além disso, o seu objetivo era melhorar as condições de trabalho e reduzir os problemas de absteísmo e rotatividade dos funcionários. A gente sabe que quando há muita rotatividade dos funcionários, você perde muito tempo com treinamento, tem todo um custo atrelado a você demitir e admitir um funcionário, é preciso passar por toda aquela curva de aprendizagem e também tem o receio do operador que ficou passar aquela função por operador novato e acabar sendo substituído. Então é uma situação muito delicada, então era necessário sempre atacar essa questão da rotatividade dos funcionários, que é um problema que a gente observa até hoje. Dando continuidade, esse novo conceito focou em equipes de montagem independentes. Coisa muito interessante, que é diferente do modelo fordista, e lembra um pouco o modelo toyotista. Com esses clusters de equipes independentes, você tinha como fazer paralelismo e montar esses carros de maneira mais rápida e eficiente e adaptar de acordo com a necessidade. Então, além disso, cada pessoa ou cada equipe era responsável por montar uma parte funcional do carro. Aqui nessa imagem a gente pode observar que estão sendo realizados acabamentos de funilaria. Aqui nós temos o chassi e a lataria do carro. Ainda falta entrar
equipamentos como os bancos e a parte de conforto interno, falta o motor, o cofre do motor aqui se apresenta vazio. Então, é possível inferir que essa parte aqui é de funilaria e acabamento dessa região, esse cluster, essa equipe, essa linha. Dando continuidade, aqui é um pouco semelhante, porém nós já observamos uma certa variedade, nós já temos outra cor, o chassi do carro já é diferente, a frente também, então temos outro modelo que é bem diferente do que era difundido por Ford, por exemplo. E aqui é interessante salientar a divisão do trabalho, sendo o trabalho dividido em tarefas de duração de 15 a 40 minutos, ou seja, a estratificação das funções ao longo de uma linha de montagem e seus docks. Então, assim, é muito interessante observar como foi pensado isso. Então, em volta nós temos os materiais, dá para perceber que existia um certo cuidado com a disposição desses materiais no layout para evitar acidentes. Além disso, ser de rápida pegada e encaixe. Então, é muito interessante esse tipo de coisa, poder observar a partir dessas imagens. Dando sequência, nós temos o carro que foi um dos carros pioneiros de vendas da Volvo naquele tempo, em 88, que foi justamente o ano que precede o melhor ano da Kalmar Plant. Então, foi o ano que esse carro mais vendeu e no ano seguinte a fábrica acabou tomando destaque decorrente a isso, que é o Volvo 760 GLE. Sua propaganda é em frente a um castelo, tentando remeter à nobreza, remeter luxo, remeter elegância. Acredito que conseguiram um carro que até hoje remete elegância e a marca também tenta manter viva essa parte, além da segurança, né? A Volvo é pioneira em segurança. Então, como considerações finais, existiu a melhoria na lucratividade da empresa, da Volvo no caso, um grande impacto mundial, mesmo que curto, já que visou o equilíbrio dos conceitos e ainda era algo inexplorado até então. Houve o êxito nos projetos, as plantas funcionaram, conseguiram produzir bem, resolveram alguns problemas, superaram os desafios. Além disso, houve a implementação de melhorias, ou seja, aqueles desafios, aqueles problemas que haviam sido passados, foram implementadas melhorias. Além disso, houve a tentativa da criação de uma nova filosofia produtiva. Infelizmente, essa filosofia ela não se concretizou, não existe o volvismo, digamos assim como o Fordismo e o Toyotismo, porém, houve a tentativa. E é muito interessante observar esse tipo de coisa e entender por que não foi definida como uma nova filosofia, por exemplo. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem ficou até aqui. É isso aí. Tchau, tchau.